Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Liliane Lima. O que acontece no cérebro quando você tem ansiedade e a raiz emocional por trás disso? Existe algo curioso sobre a ansiedade. Muitas pessoas dizem: eu sei que não tem perigo, mas meu corpo reage como se tivesse. O coração acelera, a mente começa a imaginar cenários ruins, o corpo fica em alerta. E então surge a pergunta que muitas pessoas fazem: por que eu sinto tanta ansiedade, mesmo quando nada de grave está acontecendo? A resposta está em duas camadas importantes: uma biológica, no funcionamento do cérebro, e outra emocional, ligada às experiências que marcaram a nossa história. Hoje eu vou te explicar o que acontece no cérebro quando a pessoa tem ansiedade e também qual é a raiz emocional que muitas vezes alimenta esse estado de alerta constante. Porque entender isso muda completamente a forma como você olha para o que sente. Quando falamos de ansiedade, três áreas do cérebro estão muito envolvidas: a amígdala central, o hipocampo e o córtex pré-frontal. Vamos entender isso de forma simples. A amígdala é o alarme emocional. A amígdala funciona como um sistema de detecção de perigo. Ela está o tempo todo perguntando: isso é seguro ou é uma ameaça? Quando detecta o perigo, ela dispara um sinal para o corpo: prepare-se. Então, o corpo entra em modo de sobrevivência. O coração acelera, respiração muda, músculos ficam tensos, a tensão aumenta. Isso é útil quando existe um perigo real. Mas, na ansiedade, acontece algo diferente. A amígdala começa a disparar o alarme antes de verificar se o perigo realmente existe. É como um detector de fumaça extremamente sensível. Ele toca o alarme não apenas quando há fogo, mas quando alguém está cozinhando. O hipocampo é a memória emocional, é a parte do cérebro ligada à memória. Ela guarda experiências que já vivemos, e isso inclui memórias emocionais. Se uma pessoa viveu experiências como críticas constantes, rejeição, abandono, insegurança na infância, o cérebro registra essas experiências. Então, quando situações parecidas aparecem no presente, o cérebro reage como se estivesse revivendo algo perigoso. Por exemplo, uma simples conversa pode ativar medo de rejeição. Uma decisão pode ativar medo de errar. Ou seja, o cérebro não reage apenas ao presente, ele reage também às marcas emocionais do passado. Existe também a parte racional do cérebro, chamada de córtex pré-frontal. Ela ajuda a avaliar a realidade. É ela que deveria dizer: calma, isso não é uma ameaça. Mas quando a ansiedade está muito ativada, acontece algo curioso. A emoção fica tão intensa que a parte racional perde força. Por isso, muitas pessoas dizem algo comum na ansiedade: eu sei que estou exagerando, mas não consigo parar de sentir isso. O que acontece no corpo? Quando o cérebro detecta perigo, ele libera hormônios como adrenalina, cortisol. Esses hormônios colocam o corpo em estado de alerta. Por isso, surgem esses sintomas físicos, do coração acelerado, da tensão muscular, da dificuldade para relaxar, uma sensação de inquietação, a mente acelerada, porque o corpo entrou em modo de sobrevivência, mesmo quando a pessoa está sentada em casa. Agora vem uma parte muito importante. A ansiedade não é apenas biológica, ela também tem raízes emocionais profundas. Na psicanálise, entendemos que muitas vezes a ansiedade aparece quando algo dentro de nós sente que não está seguro. Isso pode ter relação com experiências como medo de abandono, medo de rejeição, sensação de não ser suficiente,
necessidade excessiva de aprovação. Essas experiências moldam a forma como a pessoa percebe o mundo. Então, mesmo que a situação não seja perigosa, o inconsciente continua funcionando, como se precisasse se proteger o tempo todo. Existe uma metáfora que ajuda muito a entender a ansiedade. Imagine que dentro de você existe um alarme de segurança. Esse alarme foi criado para te proteger, mas em algumas histórias de vida, esse alarme ficou sensível demais. Então, ele dispara em situações como silêncio de alguém importante, medo de errar, insegurança no trabalho, conflitos nos relacionamentos. Não porque existe um perigo real, mas porque em algum momento da vida algo ensinou o cérebro que aquilo era perigoso. Então o sistema de proteção continua funcionando, mesmo quando o perigo já passou. Porque a mente começa a pensar demais. Quando o cérebro detecta a ameaça, ele tenta prever tudo. A mente começa a criar cenários. E se der errado? E se algo ruim acontecer? E se eu perder essa pessoa? A mente acredita que pensar mais vai proteger você, mas isso cria um ciclo. Quanto mais a pessoa tenta controlar tudo mentalmente, mais a ansiedade cresce. Um ponto muito importante: muitas pessoas acreditam que a ansiedade é fraqueza, mas não é. Na verdade, muitas vezes, a ansiedade é o resultado de um sistema de proteção que trabalhou demais por muito tempo. É como um guarda que nunca foi autorizado a descansar. Ele continua de vigília, mesmo quando já não existe ameaça. Talvez a pergunta mais importante não seja como parar a ansiedade imediatamente, mas sim, o que dentro de mim aprendeu que o mundo não era totalmente seguro? Porque muitas vezes a ansiedade não fala apenas do presente, ela fala também de histórias emocionais que ainda estão vivas dentro de nós. Entender a ansiedade muda completamente a forma como você se trata. Em vez de se julgar, você começa a se escutar. E isso é o começo de um processo muito importante. O processo de compreender as emoções, que muitas vezes ficaram guardadas por muito tempo. Se esse vídeo falou com você, talvez ele esteja tocando em algo que muitas pessoas sentem, mas nem sempre conseguem explicar. Aqui a gente conversa exatamente sobre isso, sobre aquilo que sentimos, mas nem sempre entendemos. Então, se você quer aprender mais sobre ansiedade, relacionamentos e as raízes emocionais dos nossos comportamentos, inscreva-se aqui no canal, porque entender o que acontece dentro de você pode ser o primeiro passo para finalmente quebrar ciclos que se repetem há anos. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo.